A aula de hoje nós vamos começar a falar de champanhe. Sim, esse tem que ser o primeiro vídeo das aulas propriamente dito, porque afinal de contas, champanhe é o espumante mais famoso e mais importante do mundo. É o mais famoso, mas não foi o primeiro espumante produzido no mundo. Temos relatos de outros espumantes, mas lá para o final do curso a gente vai começar invertido. A gente vai falar do primeiro espumante que foi produzido no mundo, lá no final. Agora a gente vai falar do mais importante, o champanhe. E por que falamos inicialmente deles? Pelo método como se produz, que é o método de inspiração para o mundo. Mas hoje, nesse vídeo aqui especificamente, nós vamos falar da historinha de champanhe. Sim, é importante a gente ver como esse espumante ganhou a posição no mundo e como ele influenciou a criação do espumante, que até então, por muitos, era considerado um erro na produção de vinho. Então, o champanhe, ele é originário da região de Champagne. Existe uma região na França chamada Champagne. Essa região não produzia espumante como a gente pensa. Na verdade, era uma região que produzia vinhos tranquilos. Chamavam de vinho de la montagne os vinhos mais próximos das pequenas colinas e vinho de la rivière os vinhos próximos aos rios. É uma região famosa pelos reis. É na capital de Reims que teve a coroação de 27 reis. Tudo isso começou porque Clovis, o rei dos francos, ainda lá na época dos anos 200, vamos dizer, ele pediu ajuda ao bispo para não perder o seu reinado e nem a sua luta. E o bispo, tentando convencê-lo, falou: vou abençoar esse tonel de vinho, e enquanto houver vinho nele, você terá poder e não perderá o seu poder. E foi assim que surgiu a ideia e toda a história de todos os reis serem coroados na igreja, na Catedral de Reims. E esse foi o primeiro impulso para fazer a região famosa, por seus vinhos até então tranquilos. Logo, veio a Idade Média, por volta do século XVII. A região era muito importante por ser uma rota, uma encruzada entre os comerciantes europeus. É nessa época que os barões têxtil enviavam, principalmente à Inglaterra e outras regiões do mundo, os seus tecidos e, juntamente, caixas de vinhos para presenteá-los por suas compras. Foi quando foi liberado a produção de vinho comercializada em vidro e rolha. Até então, todo o vinho era comercializado em barricas. Logo, esses comerciantes voltavam mais interessados no vinho do que propriamente no tecido. E aí, perceberam que a região tinha um potencial para se produzir vinho. Então, se fundaram as primeiras casas de espumante, na verdade, champanhe. A primeira delas foi a Ruinart e a segunda a Moet, que muita gente conhece. E a pronúncia não é Moet, como falamos no Brasil, é Moet e Chandon. Moet é o nome, é o sobrenome do produtor e por isso nós não podemos fazer uma tradução para o francês. É o nome próprio não se traduz. Vou colocar um trechinho de como eles falam para você entender. Moet Chandon. Over 2 centuries ago, in the heart of France's Champagne country, Claude Moet founded Moet in 1743. 2 generations later, his grandson, Jean-Remy Moet, created the house that would transform the fruits of the earth into magical effervescence. Moet and Chandon, the essence of celebration. Então foi aí que surgiu a necessidade de criar os vinhos de Champagne, ou champanha. O vinho de champanhe ou champanha, como eram chamados, é um nome que está ligado ao latim, a palavra que vem de terras abertas, campos abertos, terras desmatadas, que é o caso do terroir da região. Logo, veio a exigência de denominar que aqueles vinhos da região somente poderiam ser chamados champanhe e que nenhum outro. Mas veio a filoxera, que é uma praga
Quem não sabe o que é filoxera, ela é um pulgão, um inseto que entra pela raiz da planta e suga por dentro, matando essa planta de dentro para fora, com sua saliva, com os seus bactérias, com tudo isso. Foi uma devastação nos vinhedos de 60 mil hectares de plantas, logo somente ficaram 14 mil plantas. Tudo isso fez a região pensar numa forma diferente de produzir o seu vinho. E os vinhos tintos tranquilos deixaram de serem tão importantes e passou a ser o champanhe a grande estrela do local. Logo em seguida, voltaram a briga pelo nome para determinar que os vinhos somente daí seriam champanhe. Na França, muito bem aceito, muito bem determinado. No mundo, a briga ainda é grande. Alguns produtores ainda carregam o nome champanhe, no Brasil, na Califórnia, por exemplo, porque dizem produzir seus espumantes antes da determinação da lei. Mas sabemos que champanhe somente produzido em Champagne, na França. Essa região está bem acima de Paris, com 1h30 mais ou menos de carro. É uma região que está perto do paralelo 49, 49,5, ou seja, uma área, uma latitude bem ampla, o que dá um clima bem frio, poucas luzes de sol, invernos com dias curtos, né, devido a essa proximidade, e também temos aí invernos rigorosos com muita neve, muito frio, o que não é um problema se a videira estiver adormecida, porque ela não suga água e não acontece o congelamento. O que não pode acontecer, que em vez em quando acontece, é que quando ela já está desperta para começar o seu ciclo vegetativo, acontecem algumas geadas e essa geada pode sim congelar essa planta e aí danificar ou mesmo matá-la. Os verões são quentes, temos pouca chuva, mas temos bastante sol. Não tanto sol como em Bordeaux, por exemplo. Se em Bordeaux faz 2.000 horas de sol por ano, em Champagne faz por volta de 1.500, 1.600 horas. E como eu ia falar do Borgonha, já citamos que Borgonha é por volta de 1.800, 1.900. Então, ela tem menos horas de sol que outras regiões. E a uva, ela precisa de horas de sol para fazer o seu ciclo vegetativo perfeito. Por isso, o clima continental é muito importante, porque nas épocas de verão são secos e o sol permanece mais rígido. E os invernos, um inverno mais rigoroso. Ao mesmo tempo, tem uma influência marítima, porque já está bem alto na região e já pega um pouco da influência marítima, o que traz um pouco a brisa e afasta mesmo as noites extremamente frias. Percebemos então até agora que os reis contribuíram bastante para a divulgação da região, afinal era muito importante, muito famosa pela presença de reis, assim como também logo os barões têxtil que presenteavam pessoas, comerciantes de outros lugares com o vinho da região. Logo em seguida a gente pode falar da Belle Époque, por volta dos anos 20, quando surgiram os primeiros bares, cabarés, principalmente em Paris, e todos tomavam champanhe. Era a festa, a época do ouro, e o champanhe era a bebida do ouro. Foi então que champanhe ganhou esse mercado do rico, do comércio popular rico, vamos dizer assim, entre restaurantes, bares, homens e mulheres. Logo, se tornou a bebida mais desejada no mundo. E tudo isso já seguindo a demarcação das terras de Champagne. São 5 regiões praticamente. Nessas regiões, cada uma consegue melhor produzir um tipo de uva. Lembrando que as uvas permitidas na região são determinadas, sendo Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier as principais, que representam 98% mais ou menos de toda a produção, e o restinho fica com a Albane, Petit Meslier e também a Pinot Blanc. Essas representam menos de 2%, que estão mesmo em vinhedos mais históricos e utilizam bem pouquinho mesmo, como eu já disse. Então a gente se concentra, diz que todo champanhe é produzido com Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier,
ou apenas Meunier, como eles chamam. Mas nem sempre foram essas castas. Existiam outras castas plantadas, inclusive para fazer um vinho tinto. Só que com o passar dos anos você vai estudando a região, vai identificando quais as melhores que se adaptam ao solo, ao clima da região e ao tipo de vinho que você quer produzir. Então a gente cria o terroir, que é a junção do solo, do clima, se é continental, se é mediterrâneo, se é com influência marítima. A gente junta também a altitude, a latitude e a mão do homem, que é o desejo que ele quer produzir. Tudo isso a gente forma um complexo que a gente chama de terroir, que é a junção de todos esses fatores, e cria as condições perfeitas. Com esse estudo você chega às uvas que melhor se adaptam ao que você está procurando. Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier foram as que mais se adaptaram ao que eles esperavam. E por isso elas hoje dominam a região. Nesse vídeo eu estou especificando bastante esses detalhes de região, vou falar do solo agora, porque é muito importante a gente entender isso para os outros vídeos futuros das outras regiões. Entender como cada espumante no seu país tem a sua característica. O solo de Champagne, por exemplo, é calcário, giz. Como giz de escrever? Ele é muito poroso e ele absorve muito bem a água. Ele absorve e drena muito bem. E é esse solo que ficou perfeitamente adaptável para a região e o que tipo de espumante eles queriam fazer. Esse solo proporciona um vinho mais magro, porque ele não absorve água e retém a água há muito tempo, ele drena melhor. Também proporciona o vinho menos aromático, com aroma mais retido e ao mesmo tempo com acidez mais vibrante. São essas características que se procura para se fazer um espumante de qualidade. Um vinho mais magro, acidez bem elevada e aromas inicialmente contidos. Com tudo isso, se vai produzir o espumante. Isso a gente vai aprender na próxima aula, próximo vídeo, que nós vamos falar do método de Champenoise. A gente tem que destacar que nessa região, antigamente, junto com Paris, tudo, ali era um oceano e por isso tem um solo de giz, um calcário, proveniente de épocas diferentes. Eu vou colocar aqui o mapa para vocês olharem. E a gente vai perceber que a gente tinha fósseis marinhos. Tudo isso passam características diferenciadas para a uva, porque a raiz penetra nesses solos, vai a fundo e busca essas características. Alguns estudos dizem que mineralidade não existe, mas se a gente pegar uma água do mar e tomá-la, a gente percebe que ela é salgada, que ela é sápida. Se a gente então pegar solos que foram mar no passado, provenientes do oceano, a gente percebe que ela tem uma sapidez. E por isso, sim, eu acredito que passa essa influência para o fruto. Então a gente consegue um vinho mais ácido, mais sápido, com uma mineralidade mais vibrante, mais presente. A gente encontra essas características na uva de Champagne. E dentro desses solos de fósseis marinhos que eu estou explicando para vocês, a gente pode dizer que tem o belemnite, que é o mais famoso e mais desejado, que está nas partes mais inclinadas, e na parte que já começa a achatar essas colinas e ficar mais plana, a gente tem o micraster. Esses dois solos, os dois de ambos de fósseis marinhos, mas de períodos diferentes e com composições diferentes, fazem total influência no tipo de plantio. Eu sei que essa parte é muito técnica, mas é interessante para quem quer conhecer um pouco mais, entender um pouco mais da região. E por que a inclinação é mais importante? Porque a gente tem uma área que quando a chuva bate, a água escorre e ela drena melhor. Quando ela chega na parte mais achatada, a água permanece um pouco mais concentrada. Então as uvas que estão na parte da colina têm melhor trabalho e mais dificuldade para ter aquela água, não tem excesso de água, então dá frutos mais concentrados. E na parte de baixo, né, a parte mais achatada, que é a parte mais plana dos terroirs de toda a região, a gente encontra
que tem uma maior concentração de água e por isso a planta ela é mais vigorosa, ela dá mais fruto e por isso concentra menos a qualidade, porque ela divide mais entre os cachos. Então, a gente sempre vai ter vinhedos de melhor qualidade quando a gente está na parte mais inclinada, porque assim tem uma drenagem melhor de toda a água da chuva. A gente também tem que falar do solo querimidiano, que também é de fósseis marinhos e está concentrado em Bars. Essa região está muito próxima a Chablis, que é na Borgonha, ou seja, 64 quilômetros apenas de distância, e tem uma influência, pegou uma parte dessa bacia que atinge então a região de Chablis, na Borgonha, que é uma região propícia para Chardonnay. Já na Borgonha, em Champagne, eles dão preferência para uva Pinot Noir. Então a gente tem esses solos diferenciados, mas todos com uma coisa em comum, que é fósseis marinhos. E eles vão proporcionar um terroir, uma característica única ao vinho de Champagne. E o terceiro solo, a gente não pode deixar de falar do Cri Mediano, que está na Côtes de Bar, que é a região que está mais próxima da Borgonha, apenas 64 quilômetros de Chablis. E esse solo também é de fósseis marinhos, faz parte do anel Cri Mediano, que pega desde a Inglaterra, por isso esse nome, até mesmo a Borgonha, e é atingido por esse solo que também tem fósseis marinhos, mas é características diferenciadas e é muito famoso. Então a gente tem solos na região de Champagne que faz um terroir, uma característica diferenciada e única. Se você não tiver uma outra região com o mesmo solo, com o mesmo clima, dificilmente você consegue fazer um vinho igual. É preciso muito estudo da terra, muito estudo do clima todo da região para tentar ter algo similar ou mesmo próximo. E a importância então de falar disso, desse solo e do clima, é exatamente para a gente entender isso. Que a gente não vai tomar um champanhe ou algo igual a champanhe produzido no Brasil, ou produzido nos Estados Unidos, ou produzido na Austrália. Nós vamos ter outros espumantes que podem ter tanta qualidade como, mas que são diferentes, porque não estão no mesmo tipo de solo, ou no mesmo clima, ou na mesma mão do produtor. Outra informação importante que a gente tem que falar da região de Champagne é quanto ao cru. Né? A gente vê assim, Grand Cru, Premier Cru, o que quer dizer isso no rótulo de um champanhe? E o que quer dizer isso? Que apesar de toda a região ser delimitada e ter regras rígidas, ainda conseguiram determinar quais são os vilarejos que têm o melhor solo, a melhor região, para ganhar uma denominação mais importante. E como foi feito isso, então? Pegaram uma escala de 80% a 100%, ou seja, só coisa boa nessa região toda, e classificaram de Grand Cru, Cru e Champagne ok. Para os seus vilarejos e vinhedos, ou seja, não é apenas um pedaço de terra que é determinado Grand Cru, é todo um vilarejo Grand Cru. Então, existem produtores que não estão na classificação Grand Cru, mas depois de alguns estudos, perceberam que a sua terra, o seu hectare, tem uma qualidade excepcional. Mas por ele não estar dentro de um vilarejo Grand Cru, ele não é classificado como Grand Cru. Então ficou determinado que Grand Cru seriam os vilarejos com 100% máximo da qualidade. Isso inclui todos os vinhedos daquele vilarejo. Depois a gente tem um Premier Cru, que são os vilarejos intermediários que ficaram entre 90% e 99%. E logo a gente tem o comum, o champanhe comum, que ficou entre 80% e 89% de qualidade. Então, sempre ligado ao vilarejo, não apenas um vinhedo. São os vinhedos que pertencem àquele vilarejo. Hoje nós temos 17 Grand Cru. O Premier Cru, a classificação estava mudando de 41 para 43, vou colocar o número exato para vocês aqui. E o resto a gente chama de champanhe. Somente pode colocar no rótulo quem estiver com vinhedos dentro daquela determinação. Pode sim um Grand Cru usar uvas de 3 vilarejos ou 4 diferentes, desde que todos sejam Grand Cru.
e fazer um champanhe Grand Cru. Ele pegou da vilarejo A, do vilarejo B, do vilarejo C. Todos os três são Grand Cru, eu faço um champanhe Grand Cru. Se eu misturar alguma uva de um vilarejo que não seja Grand Cru, eu não posso colocar o nome Grand Cru. E essa mesma regra serve para os Premier Crus. E essa demarcação, tempos atrás, era muito importante porque isso valorizava a uva, a venda daquela uva e, obviamente, a venda do champanhe. Hoje, cada casa, cada produtor, independente de onde estiver, determina o valor da sua uva e do seu espumante. Sendo assim, você pode encontrar um champanhe que não está no Premier Cru ou Grand Cru e ter o preço mais elevado, porque acha que a sua casa é mais emblemática. Assim como você tem pequenos produtores de Grand Cru que não têm essa fama no mercado e colocam seu champanhe mais barato no mercado para conseguir vendê-lo. Então, hoje, desde 2003 mais ou menos, ficou aberto para cada produtor julgar o preço da sua uva, o que antes era determinado pela organização da região, da cidade, de toda a região de Champagne, que determinava o valor pago por uva. E além de determinar toda a sua terra, todas as regras, até o valor da uva, vamos dizer assim, a legislação exige certos cuidados no plantio e na colheita para se fazer esse champanhe. A região de Champagne, por exemplo, ou se a gente pegar no rótulo de um champanhe, você vai encontrar duas letrinhas, ou no rótulo ou no contrarótulo, vou colocar uma imagem aqui, e no e-book de vocês também tem essa informação, que essas duas letrinhas vão indicar a proveniência daquelas uvas. Se elas foram compradas de terceiros, se são uvas do próprio vinhedo, se é um champanhe produzido por um negociante. Então, todas essas informações são muito claras e muito determinadas. Nem todos os produtores, principalmente os grandes, os que vendem centenas e milhares de garrafas, têm o plantio de todas as suas uvas. Eles não conseguem ter tudo isso. É preciso comprar uvas de terceiros para se produzir champanhes, principalmente champanhe mais de saída e mais habitual e mais econômico. E aí, nesse tipo de champanhe, as letrinhas mais comuns que nós vamos encontrar é NM, que é Négociant Manipulant. Praticamente todas as grandes casas de champanhe compram uvas de terceiros e juntam as suas uvas para produzir o grande volume de exportação que eles precisam. Já os pequenos produtores, aqueles que fazem o champanhe com apenas suas uvas, a gente encontra a letrinha RM, Récoltant Manipulant, ou seja, são uvas próprias para produzir o seu champanhe. Eu, na apostila, coloquei todas as letrinhas, mas a gente se fixa praticamente nessas duas nomenclaturas que são as mais comuns de nós encontrarmos nos rótulos ou contrarótulos do champanhe. Eu vou colocar um mapa de Champagne para a gente entender bem essa região, como ela foi dividida e o que está incluído e o que não está incluído em Champagne, ou mesmo quem brigou depois para ser incluído em Champagne. A gente então tem a região Côte de Bar, que é a região que está ladeada pelos rios de Albe e Sena, e é a região mais próxima da Borgonha, que eu citei, que tem os solos crimediano. Essa região é muito bem plantada com a uva Pinot Noir. Também a gente vai ter Montagne de Reims, que já é uma região que está ao sul da cidade de Reims, e essa é plantada principalmente com Pinot Noir, alguma coisa de Meunier e Chardonnay. Os vinhedos estão plantados em meio ciclo nas encostas calcárias. Já os vinhedos de Val de Reims estão plantados de Pinot Meunier e Pinot Noir, e são vinhas orientadas para o nordeste e sudeste. O Vale de la Marne, essa é uma região que está rodeada também pelo rio de Marne e é principalmente plantado do Pinot Meunier. Os vinhedos estão localizados em margas, argilas e areias. Depois temos Côte de Blanc, ao sul da cidade de Épernay. Essas encostas são principalmente plantadas com Chardonnay. Os vinhedos estão localizados em pedras calcárias, orientação ao leste. A Côte de Sézanne está ao norte e ao sul da cidade de Sézanne. É uma região montanhosa e é plantada principalmente com Chardonnay. Alguns vinhedos estão localizados em pequenos afloramentos de pedras calcárias.
mas a maioria é plantada em parcelas argilosas, orientadas também ao sul-leste. E devido a essa demanda muito grande do mercado de compra de champanhes, existe um pedido, uma tendência de expandir um pouco essa área da região, né? Toda essa área de produção. Produtores pequenos não querem, produtores grandes querem. O que se tem certeza é que pelas noites de colheitas, muitos caminhões são escutados nas estradas. Produtores pequenos reclamam que escutam muito barulho de caminhão chegando e saindo na região. Isso quer dizer que estão trazendo uvas de regiões não champanhe para se produzir champanhe. Não foi ainda registrado nenhum caso oficial, então não podemos dizer se isso é um caso oficial, um fato real, vamos dizer assim. Mas sim, muitos produtores têm buscado provar na justiça que nem todos os produtores têm ou compram uvas suficiente para produzir champanhe. E aí então vem essa guerra para se ampliar essa área. Levamos em consideração que outros cuidados são tomados, então, por exemplo, como colheita manual, como aquele vinho vai ser guardado na própria vinícola ou em cooperativas. Nem todos os produtores de uvas têm a parte de vinificação, mas existem cooperativas onde você vinifica e faz o seu espumante, assim como você também pode vender a sua uva. Então existe um controle muito grande de champanhe e os pequenos, obviamente, buscam mais a tradição. Os grandes buscam mais o comércio internacional, sendo que essas casas grandes produzem champanhes mais simples e champanhes mais rigorosos e mais qualificados, obviamente, pela escolha da uva, do vinhedo e todo o processo de vinificação que nós vamos aprender na próxima aula. A região de Champagne produz vinho rosé e vinhos tranquilos, mas eles não são da AOC Champagne, ou seja, a apelação de origem controlada Champagne é exclusivamente para Champagne, ok? Entendemos isso. Os outros vinhos levam outro nome de apelação. Essa apelação de Champagne é exclusiva para o Champagne. O Champagne ele pode ser branco ou rosé. Nós não temos Champagne tinto. Temos então a predominância de duas uvas tintas, Pinot Noir e Pinot Meunier, e uma branca Chardonnay. Não são as únicas uvas exclusivas na região. Essas representam 98%. Ainda a gente encontra alguma coisa de Arbane e Pinot Blanc, mas representam menos de 2%. Então, praticamente, são inexistentes. Falamos então que o champanhe pode ser produzido com 3 castas, Chardonnay, a única branca, e as 2 tintas, Pinot Noir e Pinot Meunier. E tendo essa informação das uvas permitidas, fica claro agora entendermos quando está escrito no rótulo Blanc de Blancs ou Blanc de Noirs. Blanc de Blancs exclusivamente feito com Chardonnay, quer dizer Blanc, branco, de Blancs, de uvas brancas. Então apenas Chardonnay é a uva permitida, então dizemos que aquele champanhe é um 100% Chardonnay. Quando está Blanc de Noirs, pode ser feito com Pinot Meunier e Pinot Noir, mas não leva Chardonnay, certamente, porque é um Blanc de Noirs. Chardonnay não é Noir. Então, a gente sabe mais ou menos a direção das uvas que estão sendo trabalhadas naquele champanhe. Nessa aula, eu quis passar uma geral do que é o mundo do champanhe, como essa bebida ganhou o mundo e a importância de entendermos um pouquinho do mundo de champanhe.